Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Nordeste News, sempre levando até você as principais notícias da nossa região. Confira os destaques de hoje. Polícia Civil divulga foto de um dos suspeitos de matar ex-jogador do São Paulo em Maceió. Motorista de ônibus é agredido em discussão de trânsito. João Pessoa investiga 3 casos suspeitos de meningite em crianças. E o projeto Ventos do Saber revitaliza bibliotecas em escolas públicas de 3 cidades do Rio Grande do Norte. O Nordeste News está no ar. A Polícia Civil de Alagoas divulgou nesta sexta-feira a foto de um dos suspeitos de participar do assassinato de Micael Leandro da Silva, de 15 anos. O adolescente, que passou pelas categorias de base do São Paulo, foi morto a tiros após uma partida de futebol em Maceió. O suspeito foi identificado como Cauã da Silva Santos, conhecido como Bido. Segundo a polícia, um adolescente também teria participado do crime. Os dois são de Coqueiro Seco, na região metropolitana de Maceió, e continuam foragidos. A polícia ainda investiga qual teria sido a participação de cada um no assassinato. Imagens divulgadas pelas forças de segurança mostram a chegada dos suspeitos ao Pontal da Barra, onde o crime aconteceu. De acordo com a investigação, a motocicleta usada na ação havia sido roubada há cerca de 15 dias antes do homicídio. As buscas pelos suspeitos continuam e informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181. E um ataque de armas de fogo e explosivos assustou moradores da região central do Maranhão. Criminosos fortemente armados interceptaram e explodiram um carro forte na BR-135, próximo ao povoado Santa Rosa, em Capinzal do Norte. A ação aconteceu na tarde dessa quinta-feira. Antes da explosão, os criminosos fizeram vários disparos e algumas casas do povoado foram atingidas. Não há informações sobre feridos. Depois do ataque, o grupo fugiu em 2 veículos. Um dos carros utilizados na ação foi encontrado queimado em uma estrada vicinal. Os moradores relataram uma movimentação incomum de motos e carros na região antes da abordagem ao carro forte. Equipes das polícias militar e civil, além da perícia criminal, foram acionadas. Os investigadores tentam identificar os envolvidos, os veículos utilizados e apuram se havia dinheiro no carro forte e se algum valor foi roubado. Até o momento, ninguém foi preso. E olha só essa história. Um casal foi preso em flagrante nesta quinta-feira, suspeito de aplicar o chamado golpe do colchão magnético em Riachuelo, Sergipe. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos abordavam principalmente idosos, oferecendo colchões com supostas propriedades medicinais sem comprovação científica por valores entre 6 e 7 mil reais. A investigação aponta que, de posse de dados e acesso das vítimas, o casal contratava empréstimos consignados vinculados às aposentadorias. Em um dos casos, cerca de 6 mil reais foram transferidos e sacados na conta de um idoso, sem que ele soubesse da operação. O casal foi encaminhado para uma unidade de custódia e permanece à disposição da Justiça. A Polícia Civil orienta a população a não fornecer documentos, fotos ou dados bancários sem conhecer a finalidade do procedimento e pede que possíveis vítimas procurem uma delegacia para registrar a ocorrência. Depois do intervalo, motorista de ônibus é agredido em discussão de trânsito. A gente volta com esse e outros destaques aqui no Nordeste News, logo depois do intervalo. Até já! Já estamos de volta com o Nordeste News, sempre agradecendo a sua audiência, levando até você as principais notícias da nossa região. Um motorista de ônibus foi agredido durante o trabalho em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A violência foi registrada pela câmera de segurança do coletivo
e teria começado após um incidente envolvendo o retrovisor de um carro. A agressão aconteceu na quarta-feira. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, o agressor estava armado e perseguiu o ônibus até o terminal do Curado 5. As imagens mostram o homem segurando a camisa do motorista, de 31 anos, e dando vários tapas no rosto dele. O rodoviário não reagiu, e a cena foi presenciada por passageiros. A vítima relatou ainda ter sido xingada e ameaçada. O agressor teria exigido dinheiro para o conserto do retrovisor. Em protesto, o sindicato suspendeu temporariamente a linha Curado 4 Barra de Jangada. O motorista passa bem e deve registrar queixa na delegacia. E um adolescente de 17 anos morreu após passar mal enquanto fazia exercícios em uma academia no bairro João 23, em Fortaleza. Segundo testemunhas, a jovem estava utilizando uma esteira quando passou mal. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para um hospital, mas não resistiu. A causa da morte ainda não foi informada e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. O episódio ocorre meses depois de academias de Fortaleza receberem uma recomendação do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor para reforçar medidas de segurança. Entre as orientações estão a exigência de atestado médico na matrícula, avaliação prévia dos alunos, acompanhamento por profissionais habilitados e adoção de protocolos para situações de emergência. Para milhões de brasileiros, especialmente idosos, manter um plano de saúde apresenta segurança e continuidade no atendimento médico, mas os aumentos nas mensalidades dos planos coletivos têm pesado no orçamento e multiplicado as reclamações. Diante desse cenário, a Agência Nacional de Saúde Suplementar estuda mudanças nas regras para dar mais transparência aos reajustes. Dados da ANS mostram que entre beneficiários com mais de 60 anos, as reclamações relacionadas a reajustes cresceram 47% entre 2021 e 2025. Os registros passaram de 842 para 1.238 no período. Somente no primeiro semestre de 2026 foram 528 notificações. Diferentemente dos planos individuais e familiares, os planos coletivos, empresariais e por adesão não possuem um limite anual de reajuste definido pela ANS. Os percentuais são negociados entre operadoras e contratantes, considerando fatores como utilização dos serviços e custos assistenciais. Entre as mudanças em estudo está a criação de uma cláusula padrão para explicar como o reajuste é calculado, além da divulgação antecipada da memória de cálculo. A ANS também avalia estabelecer um teto de 30% para a coparticipação cobrada em cada procedimento e exigir comunicação prévia para cancelamentos ou encerramentos de contratos. As operadoras defendem que os reajustes são necessários para cobrir a elevação dos custos da saúde. Já os consumidores cobram regras mais claras e maior proteção contra aumentos considerados excessivos. O debate na ANS continua e poderá resultar em novas regras para os planos coletivos. 3 crianças estão internadas em hospitais de João Pessoa com suspeita de meningite. Os casos estão sendo investigados pela Vigilância Epidemiológica da capital para confirmar ou descartar a doença. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as crianças apresentam sinais e sintomas compatíveis com a meningite e passam por exames. O estado de saúde dos pacientes não foi detalhado e ainda não há previsão para a divulgação dos resultados. A Prefeitura informou que nenhuma das crianças frequentou a escola durante o período em que apresentou sintomas. Como medida preventiva, familiares e alunos da turma de uma delas receberam quimioprofilaxia, procedimento utilizado para reduzir o risco de desenvolvimento da doença entre pessoas que possam ter tido contato com um caso suspeito. A seguir, mulher é impedida de embarcar com cachorro em ônibus por falta de carteira de vacinação. Esse e outros destaques a gente traz para você logo depois do intervalo aqui no Nordeste News. Até já.
Já estamos de volta com o Nordeste News, as principais notícias da nossa região e, claro, a gente sempre agradecendo a sua preciosa audiência. Uma viagem de ônibus terminou em preocupação para uma mulher que tentava voltar para casa com o cachorro na Bahia. Sem carteira de vacinação do animal, ela foi impedida de embarcar com o pet, que acabou ficando na rodoviária de Juazeiro. A mulher seguiria de Juazeiro para Correntina, onde mora. Segundo a tutora, o motorista exigiu a carteira de vacinação do cachorro, mas ela não estava com o documento. O animal estava em uma caixa de transporte. Sem conseguir levá-lo, a mulher seguiu viagem sozinha, enquanto o cachorro ficou no terminal. Funcionários de um posto de combustíveis próximo à rodoviária acolheram o animal, que depois passou aos cuidados de uma protetora. Nessa quinta-feira, a tutora informou que o cachorro está em segurança e que o marido dela irá buscá-lo para levá-lo de volta à família. Documentos que ajudam a contar parte da história do Brasil e do Piauí foram apreendidos durante uma operação do Ministério Público. Entre o material estão livros com registros de compra e venda de pessoas escravizadas no período do Brasil Império. A Operação Guarda-Mor cumpriu mandados de busca e apreensão em 5 endereços, nas cidades de Teresina, Campo Maior e Sigeredo Pacheco. Segundo o Ministério Público, parte do acervo estava sob responsabilidade de representantes de uma fundação privada, em potencial situação de abandono. Foram recolhidos artefatos relacionados à história do Piauí, inclusive a Batalha do Genipapo, além de processos e documentos pertencentes ao acervo judicial do Estado. Todo o material será catalogado e analisado por especialistas da Universidade Federal do Piauí, que vão determinar o valor histórico e cultural das peças e documentos. 3 escolas públicas do Rio Grande do Norte vão ganhar bibliotecas revitalizadas em setembro, por meio do projeto Ventos do Saber. As entregas acontecem em Maxaranguape, Pureza e Parnamirim, cidades ali do Rio Grande do Norte, e fazem parte de uma iniciativa que já passou por outros estados do Nordeste. Quem explica tudo é a repórter Bernadette Lago. As entregas no Rio Grande do Norte começam no dia 9 de setembro, nas escolas municipais Germano Gregório da Silva Neto, em Maxaranguape, e Jarbas Passarinho, em Pureza. Já no dia seguinte, dia 10, é a vez da Escola Municipal Augusto Severo, em Parnamirim. As bibliotecas revitalizadas vão receber pintura nova, móveis projetados, cadeiras coloridas, puffs, mesas, computadores, Smart TV, ar-condicionado e 250 novos livros de literatura infanto-juvenil. Uma novidade desta edição é a chegada de tablets com acesso à plataforma digital Árvore, que reúne livros, audiolivros, revistas e jornais, além de ferramentas voltadas à formação de leitores. O projeto também vai oferecer atividades de contação de histórias para estudantes e consultoria para os educadores sobre como organizar e manter esses espaços ativos no dia a dia da escola. Segundo a organização, a edição deste ano vai entregar 7 bibliotecas em 3 estados do Nordeste, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí, beneficiando cerca de 3.000 estudantes. Com essa edição, o Ventos do Saber chega à marca de 35 bibliotecas revitalizadas desde o início do processo, alcançando cerca de 14.000 estudantes. A iniciativa é realizada pela Invento Produções Culturais e pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e com patrocínio da Vestas. Retorno com você. Muito obrigado, Bernadette, pelas informações. E o Nordeste News desta sexta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira. A gente se encontra nesse mesmo horário. Até lá.